Boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, primeira vez que a GAID está participando do Congresso. Agradecer a CVM e agradecer meu amigo Martim de ter lembrado da GAID, do processo que a gente fez de suitability, que a gente conversou bastante. Então, é muito bom estar aqui e ter a oportunidade de mostrar para vocês o trabalho que a gente fez. O que a gente... eu queria contar um pouquinho como a GAID começou, até pegar o gancho do que o Martim falou sobre Design Thinking. Há 3 anos atrás, a GAID já era uma corretora institucional e a gente decidiu investir em pessoa física, quer dizer, atender pessoa física, fazer uma plataforma de investimentos. E nós ficamos 1 ano em projeto e quem desenhou todo o projeto para a gente foi a Frog, que é uma empresa que, enfim, ela é concorrente da IDEO, que trabalha com o Itaú, e foi o único projeto que a Frog pegou no Brasil. A Frog é a empresa que desenhou toda a experiência do cliente da Apple. Então, a GAID já começou querendo trazer inovação para o mercado, quer dizer, a gente queria pensar no cliente de uma forma diferente. E toda essa metodologia de Design Thinking é exatamente isso, quer dizer, não é você criar o produto e depois pensar como que você coloca esse produto para o cliente, não. Vamos pensar o cliente, quais os tipos de cliente que a gente quer atender e aí sim, qual o produto que atende aquele cliente, né? Então, é você pensar de uma forma diferente. E foi um trabalho muito rico, foi um trabalho assim que eu pessoalmente aprendi muito e foi daí que surgiu o projeto mesmo da GAID. Foi quando a gente criou todos os sistemas, como a gente criou a forma de comunicação e todo o nosso processo suitability foi criado também durante essa construção. E a ideia aqui é tirar um pouco também do que é certo e errado, né? A gente fala muito de experiência do cliente hoje, mas a verdade é que, assim, qual a experiência que a gente quer entregar, né? Como que a gente quer entregar isso para o nosso cliente? E a GAID foi criada, foi até falado um pouco aqui também de segmentação, como a gente fala dos nossos clientes. A gente quer atender realmente uma gama muito grande de clientes, tá? Então, desde o cliente heavy trader, então, desmistificar um pouco mas o cliente que trade é um cliente ruim. Não necessariamente. Se for condizente com o perfil dele, se ele souber o que ele está fazendo, se ele tiver recursos apropriados, não é ruim. Então, quer dizer, o que a gente faz para atender aquele cliente? A gente dá as ferramentas corretas, a gente dá o research correto. Quer dizer, então, desde o cliente heavy trader, que a gente acredita sim que tem a gente com esse perfil, pode não ser muito, pode ser um percentual pequeno, mas ele existe, até o cliente do planejamento financeiro, que a gente conseguiu completar esse ciclo da GAID com a aquisição esse ano da GAID Life, que é a nossa empresa que é especializada em planejamento financeiro. Então, o nosso desafio é criar efetivamente processos e produtos para todos esses tipos de clientes e, obviamente, identificar esses clientes dentro da nossa base. Acho que, assim, o principal ponto aqui é olhar para o cliente como uma pessoa e não como um número. Essa frase, para mim, é muito marcante, porque existe uma pesquisa que indica que 70% das decisões humanas são tomadas pela emoção e são justificadas pelo raciocínio. Pensando nisso, como que você faz uma decisão de investimento só nos modelos matemáticos que a gente conhecia antes de entrar as finanças comportamentais? Muito difícil. Porque no processo de decisão, você vai entrar em emoção. E quando entra em emoção, como você consegue quantificar? E é por isso que as finanças comportamentais são tão importantes no nosso processo. E quando você pensa no cliente como um humano, né, o cliente como pessoa, humano, você trata ele as emoções, você tem que tratar isso com muita simplicidade. Então, a linguagem tem que ser muito simples. Acho que a gente ouviu isso aqui também ao longo desses dias. A linguagem com o cliente tem que ser muito simples. Porque o cliente, ele tem muito medo, acho que vocês, obviamente, todos vocês já ouviram isso aqui, ele tem medo de perder oportunidades. Então, é o amigo que acha que está ganhando mais, é outro que achou um papel incrível no mercado. Então, ele tem aquele medo de perder oportunidades, de perder rentabilidade, e às vezes ele esquece de poupar. E ele esquece de poupar
Porque é tão difícil falar de rentabilidade, é tão difícil achar o melhor investimento, que ele fala, eu não vou poupar, eu poupo depois. Então, a gente precisa ensinar o nosso cliente a poupar, que é um pouco do que o Martim falou também. Quer dizer, quanto ele precisa poupar? Depois a gente pensa em rentabilidade, né? Ele precisa entender. E a gente também precisa escutar o nosso cliente, que aí vem a parte do design thinking. Quer dizer, você sabe muito bem o que falar, então a gente está muito preocupado em estar pronto para o que falar, né? Olha, uma metodologia é essa, se você se aposentar com 65 anos, eu tenho toda modelagem, eu trago o valor presente, eu sei taxa de juros. A gente parou para escutar quais são as demandas do nosso cliente, o que realmente é importante na vida dele. É o CDI ou é uma aposentadoria? É o CDI ou é a escola dos filhos? É óbvio que isso está ligado, mas essa ligação, quem tem que fazer somos nós, os planejadores financeiros, os consultores, os bancos, as corretoras. Esse é um trabalho nosso. Então, a gente tem que estar preocupado em escutar e ser muito honesto, porque quando você encara o seu cliente como uma pessoa, você já parte do princípio que você tem que ser honesto. Então, é aquele, com esse investimento eu consigo me aposentar com o mesmo padrão de vida? Não, você não consegue. Vamos trabalhar para você conseguir, e aí você traz a solução. Mas a honestidade é muito importante, porque o cliente ele quer entender. O cliente hoje, até porque pelas redes sociais, pela quantidade de informação que o cliente tem, o cliente ele precisa se sentir engajado. Isso é muito importante, é o engajamento. Porque apesar de ser um assunto difícil, por isso que é importante você falar fácil, você trazer o cliente para o seu mundo, porque ele precisa do engajamento. Ele tem uma quantidade de informação gigante, ele tem uma opção, ele tem um mundo à frente. Ele tem que estar engajado. E por isso que é importante ouvir, é importante entender. Então, isso aqui, a gente fala muito disso e a gente sempre volta nesse ponto, o cliente como uma pessoa. E acho que eu vou passar esse slide, porque eu volto depois para cá, porque estava na ordem errada, veio a apresentação errada, mas não tem problema. Aqui, eu quis destacar o ponto do Suitability, como ele é hoje na maior parte das instituições e como a gente desenvolveu na Guide. Como é que ele é hoje normalmente, tá? O Suitability são 6 perguntas, né? É quase um horóscopo, porque com 5 perguntas, né, ele consegue descobrir o que você quer, o risco, como você vai investir. Uma carteira é uma mágica. Eu acho incrível quem consegue te dar isso com 5 perguntas. E a gente chama de horóscopo porque se você leu de todos os perfis, você fala, nossa, esse é meu, esse também. Nossa, esse também parece comigo, né? Então, isso hoje é muito comum. Então, você primeiro faz aquelas 5 perguntas mágicas e aí, em seguida, você pergunta quanto você quer investir. Agora, o quanto você quer investir é só para você descobrir o que cabe ali, né? Qual o ticket que cabe ali dentro, dado aquele perfil de risco. E aí vem o perfil de risco. Esse ponto é muito importante na nossa definição. O perfil de risco, independente da forma como ele é medido, a gente fala muito que não necessariamente você precisa utilizar o perfil de risco do cliente, o máximo de risco que ele atende. Eu vou dar um exemplo. Todos nós queremos ter dentes limpos, né? Dentes bonitos. E eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou resistente à dor. Tá? Eu não sinto dor, então, teoricamente, para mim, não tem problema nenhum. Para eu ter dentes saudáveis e bonitos, eu preciso fazer limpeza nos dentes todos os dias? Pegar aquele motorzinho irritante e começar a botar no seu dente, aquela dor insuportável, só porque eu não sinto dor? Não. O meu ponto aqui é o seguinte, você precisa ir no limite de risco do cliente em todo o portfólio? Talvez não. E esse é o problema de você fazer perfil de risco do cliente. Então, quer dizer, eu sou arrojada. Meu limite de risco é uma vol de X, é uma VAR de tanto, que todos os modelos conseguem fazer isso. E aí o meu portfólio vai representar aquilo?
Será que é isso que eu preciso naquele momento? Será que é isso que eu preciso em todos os meus objetivos, em todos os períodos da minha vida? Então, limite de risco também depende da fase, depende do que você quer atingir, depende em quanto tempo você quer atingir. Então, o meu ponto aqui é que hoje é muito genérico isso, e a gente tem que tomar muito cuidado com o que sai dessas informações. Então, o que a gente faz hoje é um pouco diferente. A gente começa nosso trabalho pelos objetivos. Quais são os objetivos das pessoas? Para depois fazer o ambiente financeiro, que é o que a gente chama de DNA do investidor, juntamente com o suitability. Tá? Esse é o nosso processo é um pouco diferente. Eu vou voltar aqui, porque a frase que eu queria mostrar aqui é exatamente essa. A conversa é sobre objetivos. E traçar esses objetivos é muito importante. Então, eu quero comprar um carro. Faz diferença 110 ou 111 do CDI? Talvez não. Muito provavelmente não. Mas se você olhar a rentabilidade e o seu vizinho tem 111 do CDI, você provavelmente vai no seu gerente de conta e fala: por que eu não tenho investimento que dá 111 se o meu está dando 110? É diferente do seu gerente de conta falar assim: não, falta só 20% dos seus investimentos para você conseguir comprar o carro que você queria. Então, a definição de objetivos é muito importante. É muito importante você saber exatamente o que você quer. Então, você especificar esse objetivo. E os objetivos, eles têm que ser muito bem especificados pelo cliente, porque ficar rico não é um objetivo, porque você não consegue tangibilizar. Então, o que você consegue tangibilizar são objetivos. Aposentadoria é um objetivo, uma casa nova é um objetivo, os filhos na faculdade é um outro objetivo. Então, você tem que tangibilizar até para você poder medir quanto você precisa economizar, se ele é realmente tangível dentro da sua vida, né, do seu ciclo de vida, para em seguida você efetivamente avaliar, projetar e em quanto tempo você consegue atingir aquele objetivo. Então, primeiro você vai mapear a vida do seu cliente, né? Quais são os objetivos, o que você quer alcançar com essa conversa, seja digital, que é o caso que a gente faz na Guide, ou seja presencial. Então, você tem que, de alguma forma, o cliente ele tem que dizer por que ele está ali, por que ele quer conversar com você. E aí, em seguida, que a gente entra no DNA do investidor, tá? Aqui é muito importante porque, lembra que quando eu falei que a gente fugiu um pouco do modelo tradicional das 5 perguntas? Porque a gente quis introduzir na Guide o modelo do perfil psicológico, além do perfil de risco, tá? Porque o perfil psicológico é muito importante. É como o ser humano reage, é como ele desenvolve, é como ele interage com outras pessoas, com relação a risco também, mas com relação à felicidade. Por exemplo, pensem em vocês acabaram de comprar um carro, vocês acabaram de sair da concessionária, você está dirigindo o carro. O que você pensa? Parece um pouco óbvio, mas eu posso apostar que teve gente aqui que pensou: será que eu fiz um bom negócio? Será que eu não devia ter ido na loja do lado? Podia ter pedido ar-condicionado de graça. Esse é um pensamento. Tem uma outra parte aqui que provavelmente pensou, saindo da concessionária: tô louco para mostrar esse carro para minha mulher, para os meus filhos, para os meus vizinhos. Então, é aquela pessoa que quer dividir. Tem uma outra parte que pode simplesmente ter falado: adorei, estou muito feliz com a aquisição do meu carro. Então, o que é óbvio para você, talvez não seja tão óbvio assim, porque as pessoas reagem de formas diferentes, não só os riscos que a gente tanto enfatiza aqui, mas também as notícias boas. Então, o DNA do investidor, que é o que a gente faz na Guide, é isso, é pegar o perfil psicológico, é você entender realmente o que acontece para a pessoa e associar, obviamente, aos fatores de risco de mercado. A gente utilizou um modelo, a gente trabalhou mais de 3 meses no modelo de psicológico
de identificação de perfil da Guide, que é um modelo baseado nos perfis de Jung, e muito baseado no MBTI, que é o Myers-Briggs Type Indicator, e que é um teste de personalidade. Mas o MBTI é um questionário de mais de 100 perguntas, um questionário extremamente extenso, que a gente não conseguiria nunca fazer online com abertura de cadastro em 7 minutos, que era o nosso objetivo. Então, o que a gente trabalhou 3 meses com a equipe da FGV, do William Age, com a equipe de finanças comportamentais da FGV, para transformar aquele questionário numa linguagem mais simples, mais rápida, mas ao mesmo tempo eficiente, que a gente tivesse na devolutiva os vieses que a gente precisava para entender o nosso cliente. Então, o trabalho foi muito extenso, porque realmente você transformar em 15 questões um teste extremamente extenso, onde você teria que ter muito mais informações, foi uma modelagem densa que a gente conseguiu desenvolver, e no final o trabalho ficou muito bom, porque efetivamente, enfim, a gente fez vários testes, a gente fez mais de 2.000 pessoas participaram dos testes que a gente fez, até a gente chegar num resultado satisfatório. Então, o que a gente faz é isso, é identificar os viéses cognitivos e os viéses emocionais. E a partir desses viéses geram os 8 perfis que estavam na página anterior. Com esse trabalho, o que a gente consegue? A gente consegue identificar as reações do cliente. A gente consegue identificar qual é a forma de comunicação desse cliente. Ele é um cliente que quer detalhes, ele é um cliente que não quer detalhes. Ele é um cliente que aguenta pressão, ou ele é cliente que não aguenta a pressão. Então, você consegue, a partir daí, definir uma forma de comunicação com esse cliente. Você consegue até, nós não estamos nessa fase, mas a gente está começando a desenvolver, você consegue até direcionar o banker, ou o assessor, ou o planejador financeiro correto para cada tipo de cliente. Porque, por exemplo, um cliente arrojado, provavelmente ele não pode ter um assessor arrojado também, porque talvez seja uma combinação explosiva. Ou não, depende de outros tipos de viés. Essa modelagem que a gente está trabalhando agora é extremamente complicada. Complicada não, é complexa, mas é muito rico esse estudo. Quer dizer, você tem condições de usar essas informações para diversas coisas, desde a forma de comunicação até o atendimento, além da modelagem de carteira, que é o que eu vou falar em seguida. Então, associado a esse perfil psicológico, que foram através das finanças comportamentais, a gente associa o perfil de risco. E aí é a modelagem de um perfil de risco mesmo, são perguntas que você encontra mais em outros modelos, mas assim, aqui é muito importante a gente associar, mesmo o perfil de risco, a gente tenta associar alguma coisa emocional, porque você tem que, primeiramente, no perfil de risco, a primeira coisa que você tem que fazer é entender qual é a relação do cliente com o dinheiro. Tem vários estudos que mostram assim, tem gente que tem uma relação de ódio com o dinheiro, por incrível que pareça, tem gente que tem uma relação de medo, tem uma relação de amor, então tem vários tipos de relação com o dinheiro, então você precisa identificar isso até para você conseguir derivar para o risco. E aí você consegue entender realmente a tolerância do cliente com relação a mercado, com relação à volatilidade, mas tudo isso numa linguagem muito simples. Porque, de novo, concordando com o que já foi falado, volatilidade, VaR, estresse, é muito complicado, né? E o que a gente faz aqui, o que acontece? Como eu falei para vocês, os 2 questionários anteriores, tanto DNA quanto de risco, eles são digital hoje, eles são online na Guide. Então, mas como eu falei, a Guide, ela atende desde o cliente heavy trader, que passa por todo esse processo,
até o cliente de planejamento financeiro. O cliente de planejamento financeiro, a gente adiciona também um questionário presencial. Tá? Então, a gente associa a modelagem do planejamento financeiro, ela tem um terceiro elemento que é o questionário presencial. Onde a gente confronta, é porque o planejamento financeiro, ele é um trabalho mais complexo, né? Ele é um trabalho mais completo para o cliente, então a gente tem a oportunidade de fazer isso presencial também. Aqui, a gente confronta muito o que é dito presencial com as respostas que a gente obteve no digital. E tem dados muito interessantes, assim, a gente tem um caso que vale a pena contar. A gente identificou um assessor que tinham quase 70% dos clientes eram arrojados, tinham um perfil arrojado. Eram homens, né, do sexo masculino, e tinham um perfil arrojado. E quando a gente foi pesquisar, na verdade ela era uma assistente linda, maravilhosa. E quando você vai estudar o perfil, a parte psicológica, é muito interessante, porque o cliente homem, ele tinha tendência, e normalmente os questionários não batiam com o questionário online, então você fala, tem algum problema. Porque o cliente, quando sentava na frente daquela mulher linda, ele ficava muito arrojado, muito, muito feroz. E isso tem na literatura, é interessante. Tem, ele fica, não, eu aguento qualquer tipo de risco, eu posso perder meu patrimônio, não tem problema nenhum com isso, porque, não, risco pode colocar, ações, multimercado, o que você quiser eu compro, o que quiser. E essa história é verdade. E para vocês verem como é interessante o comportamento humano, né? Olha, eu quase passei mal, o dia que vieram com esses dados, eu falei, gente, não é possível, e é possível. Então, o que a gente faz no caso do planejamento financeiro, que não é 100% digital, é isso, a gente confronta as respostas do presencial com o digital. Então, é um trabalho mais completo, mas que não é possível fazer para todos, porque nem todos os clientes querem realmente o planejamento financeiro. E isso tudo que eu contei gera o que a gente chama que é a piramidização da carteira. O que a gente faz? A gente, ao invés de fazer uma modelagem da carteira como um todo, a gente faz uma modelagem por objetivos. Então, nada mais é do que voltar àquele ponto que eu comentei antes, do risco do investidor. Quer dizer, eu sou arrojada, eu preciso ser arrojada nas minhas despesas para o mês que vem? Não. Por mais arrojada que eu seja. Então, você tem que considerar o prazo e você tem que considerar os objetivos. Então, o que a gente faz é o seguinte, a pirâmide nada mais é, se você olhar aqui, a base da pirâmide são os objetivos de curto prazo, de segurança, é o dinheiro que você precisa ter. Ali, por mais arrojado que a pessoa seja, ela tem que ter um baixo risco, ela tem que ter liquidez. Então, você vai subindo na pirâmide até chegar nos seus sonhos, que não significa que são sonhos que você não vai atingir, mas que são sonhos que você pode esperar, que você tem um T maior, que é o tempo que a gente considera quando está formando essa pirâmide. E se você tem um tempo maior, você pode assumir o máximo do seu risco. Talvez você consiga assumir até um pouco mais. Porque a conversa pode ser da seguinte forma, olha, o seu risco é moderado, mas aqui você tem 20 anos para atingir. Quer um pouco mais de risco? É uma outra conversa. É você humanizar um processo que tem um dado muito importante na decisão, que é a emoção, que é você lidar com sonhos, lidar com objetivos, lidar com que realmente, assim, não adianta você tentar colocar isso no modelo que produz uma só carteira. Tem críticas a esse modelo de piramidização, que a gente lê muito, até para poder rebater as críticas e, enfim, acho que a gente tem que ponderar sempre os textos, que quando você
faz a pirâmide, você pode perder um pouco de eficiência de carteira, porque você não está olhando a carteira como um todo. Então, você pode ter alguns ativos repetidos e você não tem aquela otimização perfeita, que seria um modelo matemático que a gente também sabe fazer. Mas o contraponto é que o cliente, por mais que você perca, talvez, a otimização de carteira matemática, você ganha no emocional, você ganha no cliente entendendo o que ele está fazendo, ele realmente tentando atingir objetivos. E num país onde a gente tem o CDI, é muito difícil traçar objetivos de longo prazo e com ativos de risco, sendo que ele vai sempre te comparar com o CDI. Então, a forma mais fácil de fazer isso é através de uma pirâmide, é você mostrar para ele que ele tem tempo, que ele tem objetivos e que ele vai alcançar através dos melhores ativos do mercado que a gente consegue trazer. E aí o ponto que eu queria terminar aqui é que o importante disso tudo é que, quer dizer, a beleza de você fazer um planejamento financeiro ou de você trabalhar esse perfil de risco com o cliente é que ele não é um destino, ele é uma viagem. Ele não acaba nunca. Existe um ponto interessante que, assim, que alguns planejadores financeiros falam, é que no momento que você faz o planejamento financeiro para o seu cliente, em D+1, provavelmente ele já está vencido. Porque o destino da pessoa muda. Você pode ter um filho, você pode separar, você pode ganhar uma herança, ou você pode ter que sustentar mais uma pessoa. Além disso, tem os fatores econômicos. Quem aqui consegue prever a taxa de juros dos próximos 10 anos? Não estou nem falando de 20. A gente não consegue. Então, traçar um planejamento financeiro ou um perfil do cliente, ele tem que ser constantemente revisado. Não adianta você simplesmente fazer, você tem que revisar, tem que trazer as novas variáveis e trazer o cliente. O cliente ele tem que fazer parte disso, desse processo, seja na parte digital, seja na parte presencial. Obrigada.